Nosso segundo convidado, a empresa está na 4ª geração, é um jovem talento da administração e do marketing da Fruc, vai falar com vocês o Júlio Eggers, e a gente só quero reforçar, façam as perguntas, já mandem suas perguntas, eu imagino que tenham várias perguntas para o Claudir. Ele não contou, por exemplo, uma história maravilhosa, a das caixas de sapatos vazias, mas ele vai contar depois. Júlio Eggers. Boa noite, pessoal. Eu estou numa situação ingrata aqui agora, né? Falar depois do Claudir é complicadíssimo, né? O showman, o nosso Rod Stewart lá de Lajeado, né? Rod Stewart dos Pampa, ou Roberto Carlos, ou Mick Jagger. Exatamente. A gente se conhece bem, brincadeiras à parte, né? A gente vem da mesma aldeia, né? Os dois de Lajeado aí. Até devia ter combinado subir da serra junto aí para botar o papo em dia. Eu vou decepcionar vocês porque eu não tenho nem a quantidade de brincadeira, nem a desenvoltura que o Claudir tem no palco e nem a experiência que ele tem. Então, eu quero usar um tempinho para contar um pouquinho da empresa que eu estou aqui representando, porque o meu papel aqui é muito mais esse, né? Meu nome é Júlio Eggers, eu sou a 4ª geração da família do negócio. A empresa é a Bebidas Fruc, uma empresa que nasceu em 1924 no interior também, família de colono também, descendente de alemão. Em minha defesa, por parte de mãe, eu sou giongo, tá? Então eu sou bem italiano também, tem uma parte que é bem gringa. E é uma empresa que foi fundada em 1924, como cervejaria. Então a gente meu bisavô começou o negócio fazendo cerveja. O nome da cerveja era Bela Vista, que coincidentemente é a mesma marca que a gente lançou no ano passado, relançou, depois de mais ou menos uns 65 anos aí fora do mercado de cerveja. A gente passou por vários desafios, né? 4ª geração, a empresa teve uma ascensão muito grande na década de 40. A gente chegou a ter 3 fábricas no interior do estado, em Porto Alegre. A empresa quebrou no final de 40, se eu não me engano, no final de 50, faz tanto tempo, não me lembro. E de lá para cá os negócios mudaram, a gente saiu do interior de Rio do Meio, foi para Lajeado, e de uns tempos para cá a Fruc vem investindo muito forte em expansão, seja de portfólio de produto, seja de modelo de negócios e expansão geográfica. Um ponto-chave da virada mais recente do nosso negócio, que a gente pôde surfar ou executar um crescimento interessante, foi quando, na virada dos anos 2000, ali perto de 2004, a gente entendeu que o nosso modelo de negócio teria que mudar completamente. A gente tinha, acho que mais ou menos uns 1000 distribuidores que a gente vendia para esses caras, e o negócio não estava indo bem, a gente não conseguia crescer, e a gente foi se espelhar na recém-fundada Ambev, que a gente chamava de Brahma ainda na época. A gente não, eu não chamava. E a gente tomou a decisão de arriscar e mudar o modelo de atendimento ao mercado. Então, eu sou o único aqui da indústria, né? Parte de confecção, loja, né? O chão, que talvez vocês estejam muito mais interessados em ouvir, tá com o assunto dos dois, mas nós somos indústria, mas a gente atende 30 mil pontos de venda hoje, fruto dessa virada que começou a acontecer no início da década de 2000. Então, vocês aí sabem muito bem o quanto é difícil gerenciar um ponto de venda. No nosso caso, são 30 mil,
em que a gente tem que pedir licença para entrar em todos eles, né? Então, o nível de ingerência que a gente tem dentro do ponto de venda é muito baixo, é muito difícil, precisa... para conseguir gerenciar como os nossos produtos são trabalhados nos pontos de venda, precisa uma dedicação e uma gestão muito dedicada em cima disso. No contraponto, se vocês têm que ir a 30 mil pontos de venda dos mais diferentes tamanhos, vocês têm 2 gigantes mundiais. A FEMSA, como concorrente, que é a maior fabricante de Coca-Cola do mundo, né? E a Ambev. Exato. Como é que é ficar um olho no gato, o outro olho no peixe? Como é que é essa história? E eles estão em todos os 30 mil lá também, né? Então a gente briga de foice no escuro, né? Então, canelada, vamos embora. Mas ao mesmo tempo, assim, teve até uma pergunta sobre competição antes na chique coletiva, né, de imprensa. E ao mesmo tempo que é super desafiador ter 2 concorrentes desse tamanho, desse porte, acaba sendo referência também. Então, a gente aprendeu muito, a gente se espelha em boa prática. Esse exemplo que eu acabei de dar, de mudar o modelo do negócio, de atendimento através de distribuidores para direto ao varejista, ele foi uma inspiração, para não dizer cópia, né? dos concorrentes. Então, ter concorrente grande, concorrente qualificado, concorrente bom no que faz, não necessariamente vai fazer a gente quebrar, ou vai nos tirar do mercado, ou vai fazer a gente ter que mudar. A gente pode aprender com isso, e essa foi o que a gente tentou fazer. Vem dando certo. De lá para cá a gente cresceu muito, a gente abriu... Vem dando certo dele, tem uma certa modéstia, tá? Hoje são 10% dos refrigerantes consumidos no Rio Grande do Sul são da marca Fruc. O Guaraná Fruc é o mais vendido do estado. A água, né, é a mais vendida do estado. Isso aí. Né? E a cerveja está começando. Né? Como é que é isso? Não seja tão modesto assim, porque, afinal de contas, é a Ambev e a Guaraná de vocês está... Mas a modéstia é boa porque a gente não quer alertar os gansos também, sabe? Então, tá bom. Mas, sim, a gente tem um desempenho comercial que começou com essa mudança de modelo e vem dando super certo. A gente é o único estado do Brasil onde a Guaraná Antártica não é líder, é o Rio Grande do Sul, onde a Fruc Guaraná é líder. A gente tem hoje liderança em água mineral com a Água da Pedra. Entramos no mercado de cerveja, um mercado nervoso, um mercado dificílimo de ser trabalhado. Estamos entrando em Santa Catarina, a gente deve inaugurar o nosso primeiro centro de distribuição lá agora em setembro. Então, cruzamos o Mampituba, né? E vamos ver. Quer dizer, a gente já está atendendo lá desde 2017, porém a gente está começando a replicar o modelo esse de atendimento direto que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então ele tem mais uma boa notícia agora, tá? Quem é que tem terreno para vender aqui? Não é bem terreno, que a gente precisa de um armazém e tal. Tá bom. Quem é que tem armazém para fazer negócio aqui? Levanta a mão. Amanhã pode ir, levantou a mão lá no fundo. Amanhã pode ir a Lajeado conversar com ele. A gente estava brincando antes que... Porque é o seguinte, vem aí, por exemplo, um novo centro de distribuição para a Serra. Que graças ao, acho que o povo lindo da Serra, né, que compra bastante fruta, que está comprando bastante água, o centro de distribuição que a gente tem hoje está ficando pequeno aqui, e a gente está analisando algumas propostas aí para um novo centro de distribuição. Então é um armazém alugado onde a gente faz toda a operação, né? Toda a operação logística é nossa, mas é num espaço de terceiros. Hoje a gente está em Caxias, mas quem sabe Farroupilha, né? Não sei. Estamos aceitando propostas, viu, gente? Tá bem? Obrigado. Ele volta porque tem um negócio muito interessante dentro da Fruc que eu acho que interessa muita gente que está aqui na plateia, que é a questão da sucessão
familiar. No caso da Fruc tem uma outra diferença aí na forma da sucessão, como eles estão construindo a sucessão dentro da empresa através de holdings familiares, e eu acho que é uma explicação bem interessante para todos vocês que estão aí. Bom, agora, eu acho que tem aquela... Mas o Júlio merece uns aplausos também, né? Obrigado. Eu levantei para pedir isso, mas eu só o que é o cara, eu levantei para pedir os aplausos e para apresentar a nossa próxima convidada. Eu acho que ela tem a missão mais inglória da noite. Ela é filha da dona Euveni, que está ali. Por favor, a senhora levanta. A senhora é culpada. A senhora é culpada. Então a senhora levanta. Cheia de casaco. Né? A mãe começou com uma máquina de tear, dá para dizer assim, uma máquina, né? Já era uma máquina elétrica, fazendo tricô, e vários aqui conhecem essa história, porque afinal de contas nós estamos em uma terra que tem a melhor malha do Brasil, mas tem uma concorrente de vocês fazendo sucesso lá em Santo Ângelo, rapaz. Dani Rosbach, estilista, diretora de criação, da Dani.Rosbach, com vocês a partir de agora para contar um pouco dessa história. E deve ter concorrente na plateia, então nós estamos... Ninguém é concorrente, é todo mundo aqui parceiro. Parceiro, então tá, vamos lá. Bom, então meu nome é Daniela Rosbach, sou diretora da criativa da... Bom é que a gente combina com ela assim, ó, eu te chamo de Daniela ou te chamo de Dani, porque afinal de contas a Daniela, marca, né? É Dani. Não, tu me chama de Dani. Aí ela me entra e começa, meu nome é Daniela. Eu sou diretora criativa da marca Dani Rosbach. Eu estou num papel difícil aqui do lado desses dois aqui, né? Muita história para contar, empresas gigantes e tudo mais, mas eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história, de como começou, uma parte de sucessão, que eu acho que aqui também tem muita gente que tem empresa familiar, né? E essa é uma questão bem delicada, né? Para a gente tratar, lidar, envolve muitas coisas, muitas emoções, muito amor envolvido e tudo mais, então é uma parte bem delicada. A minha história ela começa meio que por acaso, mais por amor, por necessidade, por, como tu disse antes, né, filha de papai. Não, acho que não, aqui nunca teve, porque a gente também veio de uma família muito humilde. Meus pais trabalhavam na lavoura, no interior de Santo Cristo. Não se diz nem lavoura, se diz pedra, porque lá só tinha pedra, não tinha... E a minha mãe e meu pai, querendo dar um futuro melhor para nós, resolveram que não queriam mais ficar em Santo Cristo. Então, no início, eles foram para o Paraguai, levaram nós duas juntas, trabalharam na lavoura no Paraguai. A mãe plantava tomate para vender, fazia pão para vender, fazia queijo para vender. Todo mundo plantava soja, colhia soja, ela ia na beirada pegar o soja que sobrava para vender, tudo para poder fazer um pezinho de meia, para uma hora poder sair daquilo ali. Então, o sonho dela sempre foi poder sair, poder dar um futuro melhor para nós, que ela não queria aquilo nem para ela, nem para nós. Então, um belo dia, ela estava escutando uma rádio, num sábado, enquanto tinha que faxinar e cuidar de nós duas pequenas. Eu tinha 4 e a minha irmã tinha 2 anos. Então, ela escutou no rádio sobre que tinha aqui na Serra um curso para fazer da Kinitax, né, mãe? Que era o curso de fazer tricô manual. E ela achou muito interessante aquilo. E uma tia minha morava para cá, na época era por carta, não existia nada, né? Era muito mais longo o processo para tudo isso acontecer. Então, ela veio, comprou a máquina. Nesse meio tempo, eles resolveram voltar para o Brasil, porque a mãe sempre conta que não queria que a gente estudasse lá, porque ela não gostava dessa parte, tanto da lavoura, e ela não queria que a gente ficasse também, não por não ser algo que desse rendimento, mas por ser algo naquela época era muito sacrifício que existia. Hoje a gente tem tecnologia no campo, a gente tem maquinário, tem muita coisa que auxilia, mas naquela época não tinha tudo isso, né? Então ela não queria isso para nós, né? Então ela resolveu, a gente se mudou para Santo Ângelo. Meu pai revendia madeira na época.
E ela começou a fazer o tricô na sala de casa, nós duas sempre estávamos no meio, né? Acredito que todas as malharias meio que iniciam assim aqui, né? Então, isso é muito recorrente, porque a gente estava na sala querendo assistir desenho, querendo fazer essas coisas, e a máquina de tricô ali, né? Então, foi assim que a gente foi criando esse amor e essa paixão por isso, né? Ela foi sempre nos ensinando que a gente tinha que ter persistência, que para poder a gente ter algo, a gente tinha que se doar. E não era em qualquer... A primeira dificuldade que a gente fosse dar para trás e não fosse se erguer e voltar e refazer, né? Então, ela começou a fazer o tricô, pendurar na janela de casa, e foi aos pouquinhos criando... tendo uma clientela, tendo mais clientes. E ela, no verão, produzia para o inverno, guardava, produzia, deixava estocado, e foi indo. E eu meio que caí realmente sem nem perceber nesse meio, porque desde criança eu estava no meio, eu sempre aprendi a fazer as meias na máquina de manual, então saía a vender. Na verdade, para nós era o máximo isso, a gente sair vender, porque a mãe dizia na época, podem pegar R$1 como se fosse para vocês, então nós achávamos o máximo aquilo. Nós saía vender, imagina 2 guriazinhas pequenininhas, sair de casa em casa bater. Hoje nem pode, né, fazer isso. Então a gente vendia, eu lembro até hoje no dia que a gente conseguiu vender, que deu R$13. Então foi o nosso auge, assim, que a gente tinha vendido um horror de meia. E eu sempre gostei disso, e sempre, tanto no colégio, eu pegava os uniformes, não gostava, estava estranho, eu ia na costureira, mandava arrumar, minhas colegas todas iam também arrumar. Então, na verdade, quando chegou a hora de eu poder fazer uma faculdade, até então eu nem imaginava que eu podia fazer faculdade, porque isso era uma coisa que a gente nem conversava em casa, porque desde toda a nossa família, nossos primos, ninguém faria faculdade. Isso era uma coisa totalmente fora do nosso padrão, né? Então, quando chegou a época de eu fazer faculdade, eu poderia, meus pais disseram que eu poderia fazer faculdade, até porque eu tinha amigas que moravam em Santa Maria e faziam na Federal, e eu poderia morar com elas, de graça e tudo mais, então eu poderia fazer faculdade. Só que aí eu parei para pensar, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de cozinhar também, de mexer com isso. Vou fazer nutrição. Fiz para nutrição, passei para nutrição, me inscrevi. Na época, nessa que eu passei, era paguei a inscrição, tudo. No meio do caminho, uma amiga minha, não, vamos para Santa Maria, tu mora comigo, tu não precisa pagar nada, tu fica lá, tu estuda, daí tu passa na Federal. Tá, vamos. Daí fui para Santa Maria, e lá eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Fiz para farmácia, fiz para direito, fiz para nutrição, coisas bem opostas. E um belo dia passou Gostei de ver do ecletismo. Farmácia, direito, que mais? Administração. Estava pensando em nutrição. Nutrição era o meu forte. Assim, e acabou, farmácia de alimentos. Isso em Santa Maria. Em Santa Maria. Acabou na UPF. Exatamente. Fazendo o quê? Moda. Mas bem por acaso, porque enquanto eu estava estudando em Santa Maria, uma amiga minha, que era de Passou em Santa Maria? Não. Não passou? Não, graças a Deus. Tá, ficou... Enquanto eu estava fazendo cursinho, uma amiga minha, a gente recebeu o pôster. Na época eu nem sabia que existia, eu acho que faculdade de moda. Que eu a gente não tinha toda essa informação que tem hoje. Isso que não faz tanto tempo, né? Mas... Então, eu tinha um panfleto da UPF dizendo desse curso, e uma amiga minha sabia que a mãe fazia. Enquanto isso, a mãe fazia, pendurava na garagem de casa. Ainda ela olhou para mim, olha, Dani, que legal, isso aqui era um curso legal para te fazer. E eu olhei para ela e disse, nossa, é verdade, eu vou fazer isso. Porque eu sempre gostei disso, eu sempre amei isso, mas de tão pequena que era a empresa, eu nunca imaginei que aquilo ali podia ser uma profissão, ou podia ser meu ganha-pão, mas eu amava aquilo. Naquele instante eu voltei para casa, já tinha acabado o vestibular, já tinha passado na UPF, fiquei 1 ano em casa, trabalhei esse 1 ano, fiquei na empresa, trabalhei, passei por todas as etapas. Nessa época aí já tinha um pouco mais de funcionários, tinha uns 4, 5 funcionários, então nessa época eu já tive que passar por tudo, né? Adorava ficar na loja vender. O que era tudo?
Tudo é passar por todo o processo, desde costurar, fazer o molde, trocar a linha, escolher tudo. Todo o processo de fabricação de um produto do mais pequeno ao... Então, a gente meio que era tudo, né? Não tinha, assim, nada... Hoje a gente tem tudo separado, né? Na época era uma coisa só. Então, fiquei esse 1 ano trabalhando em casa e, quando surgiu, fui para Passo Fundo fazer a faculdade. Durante a faculdade, eu já ajudava, já fazia... A mãe fazia os tricô, levava de sacolada, montei uma lojinha no meu apartamento, vendia no meu apartamento e meio que paguei a faculdade assim, né? E no decorrer da faculdade eu já comecei a fazer minhas roupas, porque eu gostava de fazer, eu ia lá, costurava, fazia as roupas para mim, minhas colegas começaram a pedir, eu também quero, faz uma para mim. Eu ia na faculdade de tarde, costurava, a faculdade era à noite, eu costurava de tarde, para vender para as minhas colegas que também faziam moda, né? Então eu estava vendendo para as minhas colegas que faziam moda. E quando eu voltei, me formei em 2008, eu me formei e voltei para Santo Ângelo, eu já tinha criado, então, como eu vendia para as minhas colegas, eu tinha criado uma etiquetinha, e nessa etiquetinha eu botei Dani Rosbach, então seria a etiqueta da minha marca. Quando eu voltei para Santo Ângelo, a gente tinha loja, né, onde a gente até então a gente era uma malharia retilínea, só tricô, e nesse instante a gente criou um espacinho com uma ararinha, nesse espaço com Dani Rosbach. Quer perguntar alguma coisa? Não, aí tu criou a tua marca, botou a tua marca na loja que já era da família. Sim, é. Hoje são 5 lojas próprias, 5 franquias já. Então, isso foi... E esse espacinho foi crescendo, foi aumentando. As clientes começaram a pedir, por que não tem na minha cidade? Eu queria na minha cidade, como é que a gente faz? Eu quero levar para Porto Alegre, eu vou abrir em Porto Alegre e vocês me fornecem os produtos. Ok, ela abriu a primeira loja em Porto Alegre, não levava o nosso nome nem nada, mas ela só revendia nossos produtos exclusivos. A partir desse instante, a gente se deparou com mais pessoas pedindo para a gente levar o nosso produto até. Então, a gente resolveu, vamos profissionalizar isso, né? Vamos fazer com que a gente vai atrás, vai estudar, vai fazer... E aí a gente começou o processo de franqueamento. Então... Mas o processo de franqueamento foi muito rápido, então. Sim. Faz 10 anos que a marca existe, desde que eu me formei. E há 10 anos vocês estão franqueando, já? Não, foi uns 4 ou 5 anos após eu ter me formado assim, que a gente começou esse processo. Então, a gente começou o processo de profissionalização de franqueada, aí a gente abriu a primeira franquia em Santa Maria, que foi onde a gente testou tudo e viabilizou tudo, que foi a primeira franquia, né? Nesse decorrer do tempo, acho que uma das coisas assim que eu mais tenho que eu acho que hoje em dia falta muito, assim, pelo que a gente vê nos profissionais, é garra, é persistência, sabe? Eu acho que cada um tem que ter isso, que não pode desistir no primeiro empecilho que surge, porque... Quando eu comecei a fazer os produtos, eles não saíam do jeito que eu queria, eles não saíam do jeito que saem hoje, eles saíam de uma maneira bem diferente. Mas se lá eu pensei, poxa, não é isso que eu quero, então eu não vou mais fazer. Não, tu tem que persistir, tem que refazer, tem que voltar, tem que desmanchar, tem que fazer de novo, porque é nesse processo que a gente vai aprendendo. Então, a gente sempre tem que ter essa persistência de continuar, de ir atrás, de buscar sempre o melhor, de nunca estar satisfeito consigo mesmo para buscar algo melhor, né? Para facilitar a vida dela e da empresa, tem uma história curiosa. A irmã dela foi abrir a primeira loja, aí sim, a primeira filial de vocês, fora de Santo Ângelo. Aonde? Em Uruguaiana. E o que ela faz hoje? Em Uruguaiana e Santo Ângelo, talvez nem todo mundo tenha ideia. São 400 quilômetros, tá? O Uruguaiana é o garrão do... O que ela faz lá? Hoje ela é diretora de marketing da empresa e mora em Uruguaiana, então... Então é o seguinte, a sede da empresa está em Santo Ângelo e a diretora de marketing está em Uruguaiana. Como é que isso dá certo? Hoje a gente consegue, é online, a gente está conectado com o mundo e 24 horas. E funciona super bem. A gente também tinha esse medo no início, mas a gente consegue fazer com que isso funcione super bem. A gente tem uma equipe de marketing que ela direciona de longe e a gente consegue tranquilo dar conta. Então... Também, uma salva de palmas para Dani Rosbach.
Quer mais alguma coisa? Ainda não acabei. Não, quer complementar, complementa. Eu imagino que venham perguntas então, já a partir de agora. Vou terminar bem rapidinho, então. Tá. Então, agora há 2 anos, a gente começou um processo novamente de profissionalização. A gente hoje a gente tem as franquias. Então, é um trabalho bem grande, onde todas as franquias têm a mesma excelência, a gente tem o mesmo cheiro em todas as franquias, a gente tem o mesmo layout de loja, a gente tem o mesmo atendimento. Então, a gente está trabalhando bastante também para vir muita coisa boa por aí, né? Desses 2 anos a gente está estruturando bastante coisa, né? A gente tem uma loja, uma franquia em Bento, que a Dani está aqui, e é um desafio muito grande a cada dia, né? A gente então tem a indústria, que é um desafio muito grande, a gente tem a mão de obra, a gente produz aqui, a gente dá a nossa pitada de moda brasileira, a gente sempre fala que a gente quer levar do Brasil para o mundo e não trazer do mundo para o Brasil, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa bem importante que a gente tem que mencionar hoje, que indústrias brasileiras são poucas e que tem que ter muita garra para a gente ter uma empresa, uma indústria brasileira, né? E que a gente tem que valorizar também as indústrias brasileiras, porque no Brasil não é fácil a gente empreender, né? Era isso. Está no teu horizonte a exportação? A gente sempre tem em planos, mas agora a gente está mais focado no Rio Grande do Sul ainda.